né? Então, hoje, no Brasil, felizmente, já se discute essa questão da melhoria do ambiente de negócio, e até por competências dadas aos entes federados, boa parte das questões que afetam a competitividade no seu nível sistêmico, elas são de competência do município, né? Então, as licenças, muitas da questão da assistência técnica, fazer chegar determinadas políticas públicas que confiram boas condições aos pequenos negócios, são uma atribuição dos municípios. Então, de cara, a tecnologia surge como uma questão importante, né? Hoje, como é que vai fazer licitação se não tiver um bom cadastro de fornecedores, se não tiver acesso, por exemplo, a uma referência de preço, como o prefeito de Cáceres colocou? Quer dizer, se a prefeitura não detém, não tem acesso a determinadas tecnologias, a conectividade, como é que vai ter uma gestão, mesmo nas questões de interesse direto da pequena empresa? Licenciamento, como é que vai tirar um CNPJ, que é uma atribuição do governo federal, uma licença no Estado, uma atividade industrial ou comercial para ser inscrito no ICMS, se não tem uma conexão de qualidade, se não tem uma integração com os cadastros do bombeiro? Então, a necessidade ela é muito direta e muito relevante. Mas também tem um outro nível. Então, tem as questões diretas das compras, das licenças, dos cadastros informais, que agora estão se formalizando como MEI, a questão de ter no município uma conectividade adequada para, por exemplo, buscar uma linha de crédito, pesquisar as linhas de crédito, para ter acesso à informação mesmo, inerente ao negócio. Quer dizer, e a gente sabe que em muitos municípios brasileiros a conexão é muito ruim, né, muito instável, então as empresas ficam alijadas das oportunidades que muitas vezes se concentram nas capitais, enfim. Então, tem uma série de agendas que dependem, que precisam estar acessíveis nos municípios, de interesse direto das pequenas empresas. Mas tem um segundo nível ainda de importância. Foi-se o tempo que se afirmava que muito ajuda um governo que não atrapalha. Quer dizer, hoje é muito claro que tem, como eu acabei de dar alguns exemplos, que o Estado tem funções, sim, do ponto de vista da competitividade dos negócios. E aí a gente pressupõe uma ação, por exemplo, do governo municipal, em fazer uma sala do empreendedor, então uma boa interlocução com o poder público, tirar agendas de desenvolvimento, fazer planejamento participativo em cima do potencial do desenvolvimento regional. Só que acontece o seguinte: como é que um município vai ter tempo, como é que um prefeito, para dar um exemplo do prefeito que está aqui à mesa, seu secretário de desenvolvimento, os agentes de desenvolvimento, como é que um prefeito vai ter cabeça para mexer com o desenvolvimento se ele está refém dos problemas da saúde, que não consegue comprar o medicamento, da questão da segurança, que não consegue acessar um cadastro, muitas vezes, aí, enfim. Então, hoje, classicamente, a prefeitura é refém dos temas que trazem senso de urgência, não só as prefeituras, mas o governo de Estado, enfim, que são as questões relacionadas à saúde, educação, segurança e infraestrutura. Então, esses temas que trazem senso de urgência, porque eles geram sinais de urgência há pouco tempo, eles tiram a energia, até o tempo de refletir, do gestor público para a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento é um processo homeopático. Ele é gradual, contínuo ou não. Raramente, o desenvolvimento, ele só tem senso de urgência quando fecha uma grande empresa no município. Aquele corre-corre, um monte de desempregado, aí vai para a porta da prefeitura. Fora isso, é um tema que ele vai devagar, digamos assim, ou mais acelerado, é o que se deseja, mas ele é gradual. E para que uma administração pública consiga lidar com os temas clássicos, sem se tornar refém da urgência, ou seja, sem que tenha que atuar reativamente, ele tem que ter uma boa administração, uma boa gestão. E não tem mais como, nem nas empresas públicas, nem privadas, em pensar em ter uma boa administração sem recursos tecnológicos. Então, também, numa relação direta, de natureza primária, é importante que a tecnologia esteja acessível no município, mas também que esteja acessível à administração pública, para que ela dê conta de lidar com as questões que são urgentes, que tem esse senso de urgência, e que possa ter condições e tempo e, enfim, recursos para também se dedicar ao papel do poder público na indução
do desenvolvimento local. Então, por isso, o SEBRAE é parceiro da SAF. Nós temos uma série de trabalhos voltados à compra pública, microempreendedor individual, sala do empreendedor, rede Sim, posso dar inúmeros exemplos aqui, mas a gente também é parceiro nesse projeto que pretende dotar os municípios das tecnologias necessárias a uma gestão moderna e bem objetiva, como diz o prefeito, viu, prefeito? A gente tem que enfrentar os problemas reais com muita objetividade, né? A gente já falou sobre isso, nós encontramos, se não me engano, a marcha de prefeitos, uma ocasião, o senhor esteve conosco lá no SEBRAE, e a gente precisa de soluções. Ontem eu ouvi uma palavra muito legal de um presidente do Tribunal de Contas, no nosso encontro de compras que está tendo aqui no Brasília Palace, ele falou, nós precisamos de soluções arrojadas, corajosas. Então, nós precisamos, sim, de soluções criativas e, para os padrões muito conservadores, arrojadas. E eu acho que essa solução que o senhor deu de consignar, por exemplo, um programa de modernização de administração tributária do município, faz todo sentido. A gente precisa sair do quadrado. Nós estamos presos nesse quadrado de regras que estão... O município está no calque. Como é que sai da sinuca de bico? Temos que oferecer. Eles são os que talvez mais precisem do que o senhor falou aí. Então, o SEBRAE é parceiro, nós somos parceiros, acho que vai ser apresentado a questão do Urbem. Nós queremos levar o Urbem aos municípios para institucionalizar as políticas que nós estamos trabalhando há 7 anos para que cheguem nos municípios. E a tecnologia não só viabiliza, como ela institucionaliza. Porque se o sistema tem um determinado procedimento, aquilo está incluído, então, no dia a dia. Então, agradecer novamente aos colegas de mesa, aos organizadores, na figura aí do nosso secretário, viu, Gilmar? E pode contar no que a gente puder, nós estamos juntos. Obrigado. Passamos a palavra ao secretário adjunto de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, o senhor Fernando Antônio Braga de Siqueira Júnior. Bom dia, meus colegas de mesa, bom dia aos colegas que estão aqui presentes e meu bom dia especial para quem nos acompanha pela web. Bom, o Ministério do Planejamento tem a honra de participar desse evento e a gente conhece, prefeito Francis, os problemas dos municípios em função de alguns contatos e alguns apoios que a gente vem conduzindo com algumas prefeituras no país. O papel do Ministério do Planejamento nesse grande desafio tem como uma das principais frentes a gestão e divulgação da política de software público brasileiro. Nós vamos apresentar aqui no evento hoje um momento importante para nós, porque nós vamos lançar a primeira versão do novo portal do software público brasileiro. E, além do investimento que a Secretaria de Logística e TI vem conduzindo para melhorar esse serviço, a gente também sabe que a gente precisa divulgar, fazer chegar aos municípios as soluções disponíveis no portal. Eu queria citar rapidamente um exemplo de um contato que a gente vem tendo com a Prefeitura de Natal, e quando a gente ouve o prefeito Francis falando, é a mesma fala do prefeito de Natal. É a dificuldade, o grande desafio. No caso da Prefeitura de Natal, prefeito Francis, eles têm mais de 10 prédios espalhados pela cidade. A Prefeitura não tem um centro administrativo. Você imagina se o prefeito comprasse um servidor só. Quer dizer, o desafio dele também é muito grande, a cidade é muito grande. E eles estão adotando uma das soluções disponíveis no portal, mas eu só queria deixar clara uma questão fundamental. O gestor público ele precisa se interessar por TI. Por mais que se faça todo um esforço federativo, o gestor, como é o seu caso, prefeito, tem que buscar soluções. E, no caso, a Prefeitura de Natal nos procurou e a gente passou algumas orientações relacionadas aos grandes pilares que envolve a implementação e a construção de uma maturidade de tecnologia da informação. Não basta você ter o software. Ter o software público é um grande passo. Ter o software público já é uma etapa cumprida, porque você não vai ter que construir ou desenvolver um software, mas você precisa de infraestrutura. O prefeito sabia disso no dia 2 de janeiro, o senhor contou para a gente antes,
precisa de equipe. Então, sem uma equipe, você não consegue, uma equipe minimamente estruturada, você não consegue instalar e estruturar uma equipe. E, sobretudo, de forma transversal, você precisa entender minimamente de governança de TI, de saber que minimamente você tem que ter uma estrutura de processos de TI definida. E cabe à SLTI buscar fazer esse trabalho de divulgação das soluções disponíveis no portal e dos seus guias, das suas orientações para fazer alcançar os municípios. E um evento como esse de hoje, a gente não tem dúvida que é uma grande oportunidade para a gente participar e cumprir com a nossa atribuição de buscar uma divulgação maior. Então, eu parabenizo aos organizadores do evento, agradeço o convite para participar aqui da mesa e desejo a todos um bom trabalho. Obrigado. Passo a palavra ao senhor secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Sérgio Nogueira Seabra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes aqui na mesa, senhores e senhoras, a todas as pessoas que estão assistindo via web. É com grande satisfação que nós, da CGU, estamos participando desse evento, especialmente no dia de hoje, né? Hoje é um dia simbólico porque nós estamos comemorando o Dia Internacional de Combate à Corrupção, né, dia 9 de dezembro, que foi um dia instituído pela ONU, atendendo, inclusive, a sugestão do Brasil. Bom, para falar em combate à corrupção, é um tema bastante multifacetado e envolve diversas ferramentas, diversos atores, né, diversas atividades. Mas, sem dúvida nenhuma, talvez o grande antídoto, se é que a gente pode usar essa expressão antídoto, é a transparência, né? A transparência e o acesso à informação. Com transparência e acesso à informação, qualquer cidadão pode acompanhar, fiscalizar e cobrar, né, das autoridades governantes o bom e regular aplicação dos seus recursos, né, dos recursos obtidos pelos seus impostos. Então, em 2012, né, nessa linha de avanço na transparência, surgiu a legislação que é conhecida como Lei de Acesso à Informação, né, que obrigava os governantes a publicarem, criarem instrumentos para facilitar o acesso da informação pelos cidadãos, né, criando o que a gente chama de transparência ativa, que é a disponibilização no seu site de informações independente de pedidos, de demandas, e o que a gente chama de transparência passiva, né, que é aquela resposta aos pedidos e às demandas específicas feitas por cada cidadão. No governo federal, nós tivemos um desafio muito grande, né, a lei deu 6 meses apenas para que o governo se preparasse para a implementação dessa lei. Então, nós montamos uma estratégia, definimos um plano estratégico para a implementação no governo federal e capacitamos servidores, trabalhamos muito na questão cultural, né, no sentido de transformar uma cultura de sigilo numa cultura de acesso à informação, ou seja, numa cultura de que o acesso passe a ser a regra e o sigilo a exceção. Nós vivemos praticamente 500 anos de opacidade no Brasil. Então, tinha também uma questão cultural para ser trabalhada. E mais importante, nós desenvolvemos o sistema eletrônico para gerenciar os pedidos de informação, chamado eSIC. Esse sistema, acho que foi um grande passo, né, porque ele facilita sobre 2 ângulos, né, sobre o ponto de vista do cidadão e sobre o ponto de vista do gestor, tratar essa questão do acesso à informação. Sob o ponto de vista do cidadão, por meio do eSIC, ele pode fazer o pedido, acompanhar o seu processamento, receber a informação, avaliar a qualidade da informação recebida e até mesmo entrar com recurso. E tudo isso com apenas um clique.
Tá? Apenas um clique ele pode fazer isso do conforto da sua casa ou de qualquer outro ambiente que tenha acesso à internet. Esse sistema, e do ponto de vista do gestor, tá, é um sistema que o gestor também pode controlar e acompanhar as demandas recebidas, né? Então, com esse sistema, o gestor vê os pedidos que foram feitos, controla os prazos, né? Vocês sabem que a lei dá 20 dias para que sejam atendidas as informações. Então, o sistema permite os gestores acompanhar o prazo, acompanhar o andamento dentro da sua unidade e cria também um canal prático para que ele forneça a informação para o cidadão. Além de possibilitar as informações estatísticas e um controle gerencial sobre isso. Nós, no governo federal, por exemplo, na Controladoria Geral da União, nós centralizamos, o ESIC é centralizado na CGU, tá? E nós, na CGU, temos acesso online, né, no tempo real, de todos os pedidos que estão sendo feitos para o governo federal. Então, nós sabemos, a cada segundo, né, quantos pedidos foram feitos, quantos pedidos foram respondidos, qual o tempo médio de resposta, quem são os órgãos que estão respondendo mais efetivamente, quem são os órgãos que estão respondendo mais devagar, quem são os órgãos que não estão respondendo, né, e, com isso, a gente consegue ir lá e ver o que é que está acontecendo e cobrar medidas, ver o que é que está acontecendo, se tem alguma barreira, algum obstáculo, e tentar juntos superá-lo, ou, se for o caso, até colocação de medidas corretivas, né, se caso ficar configurada que o não atendimento se dá por má vontade do gestor, que na verdade é a minoria dos casos, e a gente consegue ter esse balanço, graças a esse sistema que permite esse gerenciamento mais efetivo. Esse sistema, vale mencionar, que ganhou 2 prêmios esse ano, foi premiado pelo concurso de inovação do governo federal, promovido pela ENAP, e mais recentemente conquistou o prêmio também do CONIP, né, que é todo ano tem um programa para premiar as inovações na área de tecnologia da informação para os governos. Bom, mas era preciso levar esse avanço também para todo o Brasil, né, todos os estados e todos os municípios. A CGU ela lançou, em 2013, um programa chamado Brasil Transparente, para apoiar estados e municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação. O nosso apoio ficaria, basicamente, dividido em 4 produtos. Nós iríamos oferecer capacitação para servidores estaduais, servidores municipais. Nós iríamos disponibilizar manuais, né, manuais de como implementar a lei, de como criar ferramentas para transparência ativa, cursos também voltados para ajudar a criar a cultura de acesso à informação. Nós criamos também um fórum na internet, por meio dos quais os servidores nos municípios, nos estados, poderiam interagir entre si, de tal forma que eles poderiam resolver situações conjuntas. E, mais importante, nós também cedemos o código-fonte do ESIC para que fosse utilizado também por todos os estados e municípios. Essa oportunidade, né, dessa plataforma na qual o ESIC fica disponibilizado para acesso via web, né, dentro desse pacote, sem dúvida, vai fomentar e vai dar uma facilidade muito grande para que os municípios implementem a Lei de Acesso à Informação no seu estado. Acho que é isso. Muito obrigado. Passamos a palavra à secretária de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, senhora Lígia Pupato. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar Gilmar em nome dele, toda a mesa, dizer que eu estou extremamente feliz e quero parabenizá-lo, porque eu acho que o grande desafio de qualquer política, seja ela em qualquer nível, que nós consigamos fazer com que ela seja transversal, para que realmente ela chegue na ponta
e possa resolver os problemas. Eu vou rapidamente, Paula, né, antes da Paula me mostrar. Mas, assim, porque a gente tem um exemplo concreto, a Secretaria de Inclusão Digital, ela foi criada em abril de 2011, como mais uma secretaria no Ministério das Comunicações. Assim que eu assumi, eu recebi inúmeras visitas de prefeitos, com projetos, falava assim, secretária, nós queremos implantar na nossa cidade uma cidade digital. E daí, quando nós começamos a perceber quais eram os projetos, eles se resumiam a distribuir sinal gratuito para a população. E a gente imaginava que a cidade digital tinha que ser muito mais que isso. Fizemos um grupo de trabalho com especialistas do Brasil inteiro e traçamos um perfil do que a gente achava que devia ser uma cidade digital. Para que ela serviria? Ela serviria para melhorar a qualidade da gestão pública a nível dos municípios, melhorar a qualidade do serviço prestado para os cidadãos, melhorar a transparência, né, dos serviços, já estávamos na discussão da lei da transparência, e assim fizemos uma primeira chamada de um projeto piloto em que foram selecionadas 80 cidades. Com que critérios? Cidades de até 50 mil habitantes, com baixo IDH, com baixa densidade de banda larga e, preferencialmente, nas regiões Norte e Nordeste. Por quê? Porque nós temos uma desigualdade regional de preço e de acesso à banda larga. Selecionamos essas cidades e estamos em fase final de implantação. E o que consiste isso? Nós disponibilizamos uma rede, um anel de fibra ótica para que as prefeituras possam fazer a conexão dos seus prédios públicos. Um segundo ponto importante, acho que o secretário do SLTI falou, a questão da formação. O prefeito, para que ele tenha aprovado o seu projeto, ele tem que se comprometer a disponibilizar pelo menos 5 funcionários públicos para que tenham formação. E aí fizemos uma parceria com a RNP, que está disponibilizando cursos para esses funcionários. Mas nós também queremos criar uma cultura dentro dessas cidades para que nós tenhamos formação de técnicos. Fizemos um convênio com o MEC para oferecer cursos do Pronatec, para que nós possamos criar essa cultura digital nessas cidades e que nós tenhamos também nessas cidades, além desses pontos de acesso público, para que as pessoas que não tenham condições ainda de ter o seu computador ou de ter a sua conexão, que elas possam fazer essa conexão. Temos experiências extraordinárias, mas hoje eu tenho uma clareza muito grande. Ou nós temos um sistema de cooperação entre todos os níveis de governo, em todos os agentes, ou nós não conseguimos fazer. E fica nítido as cidades em que há uma proatividade do prefeito para que aquilo aconteça, que ela acontece com muito mais facilidade do que... Porque não é um projeto trivial, o prefeito tem que ir lá na Anatel pedir licença, tem que ter a documentação. Nós temos que conversar com a Telebrás para onde não tem nenhum link que ela faça. Enfim, eu acho que nós temos alguns casos, prefeito, concretos de sucesso que estão aí. Eu fiquei extremamente assim, feliz. Até na campanha da nossa presidenta apareceu a cidade de Vitória da Conquista, uma cidade da Bahia que já está funcionando, e quando o prefeito fala dos resultados dos exames, um dos resultados é que eles têm lá um hospital regional, que agora eles dão um exame online, e diminuiu o acesso de muitas prefeituras para a cidade em 90%, com uma economia fantástica. Bem, vencida essa etapa, nós também disponibilizamos aplicativos para a prefeitura. Para quê? Para que ela chegue lá na ponta e melhore a qualidade de vida das pessoas. E aí vem outra novela, né? E aí eu quero agradecer muito a SAF, ainda quando o Noleto estava lá, depois aqui nós continuamos.
a Confederação Nacional dos Municípios, o SEBRAE, para que a gente pudesse, a SLTI, por quê? Nós queríamos o Urbem, mas o Urbem tinha que estar lá no portal do software público. Daí nós tínhamos que ter o arranjo para que nós pudéssemos financiar. Para que vocês tenham uma noção de que, quando a gente quer fazer uma coisa certa, que nós precisamos da ajuda de todo mundo, e, como o Bruno falou, acho que é a semana que vem, né, Bruno? Conseguimos assinar esse acordo e colocar isso em prática. E tivemos parcerias várias, por exemplo, com a Universidade Federal do Paraná, que desenvolveu um agendador de consultas para as unidades básicas de saúde. Tivemos uma parceria também com o SERPRO, que desenvolveu um portal para essas prefeituras que quiserem colocar, mesmo com a CGU do ESIC, que também vamos disponibilizar. Então, vejam bem, é um trabalho muito grande, mas que nós temos certeza absoluta que ele vai dar um resultado concreto lá na ponta. Bem, o ano passado, a presidenta quis colocar esse nosso programa no PAC, então nós fizemos uma segunda chamada, e aí eu vou dizer para vocês que nós ficamos surpresos com o número de prefeituras que apresentaram projetos. Foram quase 2.000 prefeituras dentro desses critérios. Quer dizer, a gente já fez um corte bastante grande. Infelizmente, o recurso que nós tínhamos disponível, 200 milhões, né, não dava para todo mundo, então foram selecionadas 262 cidades. E acho que o prefeito fala uma coisa que é correta, prefeito. Nós fazemos o registro de preço, contratamos as empresas que nós falamos que são as integradoras, e elas vão ter que fazer a infraestrutura nas cidades. Porque, lógico, que a gente consegue um valor menor de todos esses equipamentos. Então, nessa segunda etapa, nós fechamos... uma licitação que dá muito trabalho, né? O Américo, depois, acho que o nosso diretor vai falar para vocês, mas nós não tivemos nenhum questionamento e começamos agora as empresas fazerem seus projetos executivos para essas cidades. Eu acho que é um programa que veio para ficar, e eu sempre digo que os prefeitos que não estiverem atentos a isso, é a sua necessidade administrativa, mas uma cobrança da sociedade. Cada vez mais nós temos a sociedade conectada, e outro dia eu estava num debate e eu falava assim, bom, se o cidadão ele pode comprar tudo pela internet, por que é que ele vai querer ir na prefeitura para pagar o seu IPTU? Por que ele vai ter que enfrentar fila, por exemplo, para matricular o seu filho numa escola municipal? Vai exigir cada vez mais dos gestores uma disponibilidade de serviço com maior qualidade. E nós, do governo, temos o papel de olhar para aquelas localidades em que, primeiro, pela sua condição geográfica ou social, tem maior dificuldade, e a gente suprir essa infraestrutura, que é um grande desafio do nosso país. E, para terminar, nós estamos também, prefeito, em negociação com o BNDES, dentro dessa proposta, que nós pudéssemos fazer, dentro dessa lógica, né, desse projeto das cidades digitais, pudéssemos fazer um registro de preço, pudéssemos avalizar os projetos das prefeituras que viessem, para que ele pudesse fazer PEMAT cidades digitais dentro dessa lógica. Achei também a sua sugestão de, como você disse, de fazer o empréstimo consignado, porque nós sabemos também, nós temos muitos municípios que têm problemas financeiros a hora que nós vamos disponibilizar, mas, como disse o Bruno, que falou, me desculpe, mas nós temos que sair do quadradinho, não sei quem falou, que esse é o desafio, e acho que o acesso à informação é uma prioridade absoluta, é uma prioridade do nosso governo, a presidenta já reafirmou isso agora, e nós vamos continuar discutindo. E que bom que a gente tenha uma equipe multidisciplinar e intersetorial para que nós possamos falar que esse é o nosso projeto, é o projeto do governo brasileiro, não o meu projeto do SEBRAE, porque senão não sai. Não é? Porque não adianta, eu sempre digo para os nossos engenheiros, não adianta a gente fazer
a rede de fibra ótica e ninguém saber usar e aquilo não tiver. E também não adianta eu ter o aplicativo se eu não tenho a infraestrutura. E não tenho as parcerias para que deem estrutura para as prefeituras para que elas possam usar isso. Era isso. E o nosso pessoal vai ficar aqui e vai falar com mais detalhes. Tá? Muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Bom dia. Passamos a palavra ao senhor subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gilmar Dominici. Bom, somente um bom dia a todos e todas, aqui na pessoa do prefeito Francis, da cidade de Cáceres, saudar a todos aqui da mesa, saudar a todos que estão presentes aqui no auditório do Palácio e todos aqueles também que estão acompanhando pela web, né, esta importante reunião nossa para justamente incentivar os municípios a acessar as tecnologias que vão melhorar a vida das pessoas. Né? Esse é um grande desafio. Eu ouvindo o prefeito Francis, eu lembrei também, porque eu já fui prefeito, né, do município de Franca, em São Paulo, e quando eu assumi a prefeitura, quer dizer, a carência nossa, quer dizer, não tinha... Para você ter uma ideia, todo o arquivo, o arquivo da prefeitura, os lançamentos de tributos eram todos terceirizados, e quando eu assumi a prefeitura, como a prefeitura estava devendo à empresa que prestava esse tipo de serviço, nós demoramos para lançar o ISS e o IPTU, porque nós tivemos que primeiro acertar com a empresa para depois ter os lançamentos disponibilizados. Quer dizer, uma informação importantíssima, vital para o funcionamento de uma prefeitura, e era terceirizada. Então, nós fizemos como o prefeito fez, eu só não comprei com os meus recursos, mas a prefeitura adquiriu os equipamentos e nós implantamos os sistemas e criamos uma coordenadoria de informática dentro da prefeitura para começar a desenvolver essas atividades. Eu sei que hoje muitos municípios brasileiros, quer dizer, vamos dizer, dos 5.565 municípios, uma parte importante já dispõe e acessa essas tecnologias e tem resultados importantes. O grande desafio nosso é o quê? É fazer chegar aonde não existe. Então, esse seminário que nós estamos realizando aqui e reunindo, né, órgãos de governo que atuam nessa área, no planejamento, a Controladoria Geral da União, o SEBRAE que nos ajuda, o Ministério das Comunicações, o trabalho que as entidades municipalistas desenvolvem, quer dizer, reunir essas informações, né, articulá-las e disponibilizá-las e facilitar a chegada disso onde nós precisamos que chegue. Esse é o grande desafio. O prefeito citava o PEMAT, por exemplo. Há quanto tempo foi criado o PEMAT, esse programa, no BNDES? E se vocês olharem o número de prefeituras que acessaram os recursos do PEMAT, é ridículo, pelo tamanho, quer dizer, então é um grande desafio, nós temos que dar o passo 2. A presidenta colocou na campanha que esse novo mandato é mais mudança. Então nós precisamos, né, reconhecer essas dificuldades, né, e dar esse passo 2, que é justamente fazer chegar essas informações, disponibilizar o que já existe, porque nós não precisamos inventar nada. O que existe hoje, já tivesse, se essas prefeituras já acessassem esses sistemas que já estão disponíveis hoje, nós teríamos condição de avançar muito. E nós sabemos, né, o quanto isso será importante para melhorar a vida da cidade, para melhorar a gestão do município, para racionalizar os custos. Se vocês fizerem hoje uma pesquisa, vão ver que muitas prefeituras estão reclamando de situação financeira difícil, né, de arrecadação insuficiente, né, mas quando você vai olhar também os gastos, né, você vai ver que eles muitas vezes não são compatíveis, tem muito gasto desnecessário, tem um quadro de funcionários inchado, tem um número de unidades básicas de saúde desnecessária, numa cidade, por exemplo, que tem 100 mil habitantes, que tem um território pequeno, você tem uma quantidade grande de unidades, sendo que se você tivesse um número menor, isso tudo interligado, você facilitaria. Então, as tecnologias que já existem hoje, elas precisam chegar lá, e esse é o grande desafio. E esse seminário, ele cumpre esse papel, né, de tentar avançar o que nós pudermos para que tudo isso chegue onde precisa. A nossa subchefia de assuntos federativos aqui da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, ela tem duas áreas, e aqui eu
coordeno é a de assuntos federativos. Nós fazemos o acompanhamento, né, o atendimento de estados e municípios, dialogamos com os municípios através do nosso comitê federativo e pautamos temas de interesse dos municípios. E esse tema, né, da melhoria da gestão, um tema que já foi pautado há muito tempo e que nós estamos aí já de longa data. Eu quero fazer aqui uma consideração especial à Paula Ravanelli, que é a nossa coordenadora aqui do GEAF, que é a gestão da agenda federativa, né, e ali, quanto tempo já nós estamos discutindo a melhoria da gestão. Nós temos algumas iniciativas interessantes que a gente está encaminhando, inclusive com a participação do SEBRAE e também do BNDES. Nós temos uma meta de criar os escritórios estaduais em parceria com as associações estaduais de municípios para disponibilizar, não é, um apoio a esses municípios, principalmente a elaboração de projetos, prestação de contas. Nós temos experiências pelo Brasil que estão dando certo com as associações, nós queremos fortalecer isso. E estamos buscando esse apoio do BNDES. E também o SEBRAE já tratamos com o SEBRAE e conseguimos avançar. E estamos com uma expectativa muito grande para que agora, em 2015, nós possamos já começar a colocar esses escritórios nos estados, né? Primeiro com algumas áreas, como elaboração de projetos, de contabilidade, prestação de contas, mas vamos tentar avançar o máximo. E por fim, né, quer dizer, também registrar aqui todo o trabalho que foi feito com o Ministério das Comunicações, o SEBRAE, a nossa secretaria, para que a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, disponibilizasse um sistema de gestão que eles desenvolveram, que é o Urban, né? Houve um debate aqui dentro do governo, tinha outro sistema e optou-se pelo Urban, né? E aí depois nós conseguimos fazer uma parceria do SEBRAE com a CNM, inclusive para o SEBRAE contribuir na manutenção desse sistema. Quer dizer, ele foi desenvolvido por uma entidade municipalista que conhece a realidade dos municípios. A CNM é uma entidade que tem uma presença muito grande na vida dos prefeitos. Eu digo porque também já fui da diretoria da CNM quando estava na prefeitura e sei da seriedade com que eles trabalham esses temas, né? E como estão no dia a dia em contato com os prefeitos, sabem, né, o quanto este tema da gestão é importante para facilitar a vida do município e também para preservar o prefeito. O prefeito de Cáceres sabe quem foi prefeito e quem está governando hoje, sabe hoje o risco que é exercer a atividade de prefeito municipal. Ver também um vice-prefeito aqui que já teve experiência também, mas quem foi e hoje está governando os municípios sabe o quanto é importante ele ter ferramentas que vai, além de melhorar a vida das pessoas, porque vai facilitar e racionalizar custos, também vai dar garantias para que o prefeito depois não saia da prefeitura com uma quantidade enorme de problemas que muitas vezes não foi motivado por má fé dele, mas por dificuldade gerencial que levou ele a uma situação de dificuldade. Então, eu acho que hoje é um dia importante e, coincidentemente, no dia, né, de combate à corrupção, né, nós estamos aqui reunidos, o governo e várias pessoas aqui também, né, aqueles que estão nos assistindo, todos imbuídos e antenados com a necessidade, né, de fato, dar o passo seguinte nessa área tão importante que é a área da gestão dos municípios. Eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês, né, e a SAF, com certeza, continuará, né, buscando fortalecer essas relações para que nós possamos avançar cada vez mais. Muito obrigado. Agradecemos os pronunciamentos e a presença das autoridades e as convido a ocuparem seus lugares no auditório para acompanharem a continuidade da programação. Desfaça nesse instante a mesa de abertura do Seminário Web de Apoio Tecnológico aos Municípios. Para enviar as suas perguntas online, é preciso se cadastrar na plataforma participa.br e entrar na comunidade Município Tech. Pelas redes sociais, utilize a hashtag Município Tech.
Salientamos também que, com o início das palestras, as perguntas serão encaminhadas apenas por escrito aos palestrantes e que farão e darão as suas respostas em bloco. Convido o primeiro palestrante desta manhã, o senhor Américo Tristão Bernardes. O senhor Américo é diretor de infraestrutura para a inclusão digital do Ministério das Comunicações. Com a palavra, senhor. Bom dia a todos e todas, bom dia àqueles que nos assistem. A ideia dessa apresentação, né, é basicamente salientar um pouco algumas iniciativas que têm sido desenvolvidas pelo Ministério das Comunicações, né, próximo, então, no sentido dessa infraestrutura nacional de comunicações, né, e também discorrer um pouco mais com cuidado sobre o nosso projeto aí de cidades digitais, né, que já teve uma primeira abordagem feita pela nossa secretária, Lígia Pupato, né, mas de forma a dar uma visão, né, do que é, de maneira conjunta, né, essas iniciativas, né, e quais são os eixos que estruturam esse projeto. Né. Quero salientar que depois dessa minha apresentação a gente vai aprofundar um pouco mais o tema, né, por meio de uma outra apresentação da nossa coordenadora geral da área de infraestrutura, falando sobre aplicativos. Né. O tema, né, ele é profundamente adequado a esse seminário, apesar de não ser um seminário sobre infraestrutura, né, mas eu acho que fica claro, né, tanto foi aqui salientado, né, na fala, né, do prefeito de Cáceres, né, quanto do secretário da CGU, né, quanto também aí, né, da apresentação, né, do Bruno, né, representou o SEBRAE, né, que, quer dizer, não adianta a gente discutir, né, sobre avanços no uso de tecnologia se nós não temos uma infraestrutura que seja capaz, né, de suportar esses avanços que estão colocados. Né? Então, e eu, vamos dizer assim, reforço, obviamente, né, o que a secretária Lígia coloca, no sentido de que, né, a implantação de uma infraestrutura, ela não é um objetivo por si só, tá certo? Não é? A construção de parcerias, né, e essa mesa aqui representa, né, um projeto, né, que está sendo desenvolvido, né, a construção de parcerias, né, a partir aí da SAF, né, com a CGU, com a SLTI, com o SEBRAE, né, e, né, ao longo deste seminário, né, também de parcerias com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, quer dizer, vários órgãos de governo têm programas, tá certo? Né? E eu acho que a gente, né, eu tenho certeza, segurança, que a gente tem dado passos, mais do que pensar o futuro, nós estamos hoje, efetivamente, com essas parcerias, construindo, né, o que pode vir a ser o futuro. Tá certo? Eu acho que nós não estamos só idealizando, né, porque muitas vezes a gente fica sonhando, e sonhar não é exatamente uma coisa ruim, não é? Mas a gente tem que ter escrúpulos, né, para que estes nossos sonhos, né, se realizem. Bom, um pouco da realidade, né, só é sempre bom, chamar a realidade é sempre bom, não é? Isso aí é o que são dois mapas do Brasil que representam, né, o IDH municipal em 2010, né, e os acessos em banda larga, né, por 1.000 habitantes em 2014. E vocês veem, né, que há claramente, né, uma correlação entre um mapa e outro. Né? As regiões em amarelo e vermelho no IDH são as de mais baixo IDH, né? As regiões em vermelho e amarelo no mapa de acesso em banda larga são as de menor densidade de acesso em banda larga. Né? Bom, essa desigualdade, né, que existe entre as regiões, tá certo? Ela também se expressa entre as classes sociais. Né? Esse gráfico aqui, ele representa a proporção de domicílios com acesso à internet, né, por classe social, tá certo? Então, 98%, né, da camada A, seja lá com que critério você usa, a gente está usando critérios, vamos chamar assim, usuais aí,
né, 98% dos domicílios da camada A da população têm acesso à internet em banda larga, enquanto 8% dos municípios das camadas C e D, né, apenas 8% têm acesso à internet em banda larga. Né? E isso dá para a gente, né, uma dimensão do que é o problema que nós estamos refletindo. Né? Hoje, nós temos 47% dos municípios brasileiros, apenas, quer dizer, menos da metade hoje dos municípios brasileiros tem atendimento em backhaul de fibra ótica. Nós temos 100 municípios no Brasil que não tem nenhum acesso, não tem nenhum backhaul, né, de nenhum tipo, satélite, rádio ou fibra. Né? Então, isso representa todo um problema, tá certo? Ou melhor, todo um desafio, né, do ponto de vista da infraestrutura, né? E ali tem uma lista de várias iniciativas do Ministério, não apenas da Secretaria de Inclusão Digital, mas do Ministério das Comunicações, né? Que é, primeiro, o investimento direto em infraestrutura. Aquele ali, não é, as linhas coloridas ali, representam, né, a construção do backbone da Telebrás ao longo dos últimos 3, 4 anos. Né? Então, hoje, né, a gente já está com o backbone chegando nas regiões norte, né, já está chegando no Acre, né, e com o recém-inaugurado linhão de Tucuruí, né, o backbone da Telebrás, ele cruzou o Rio Amazonas e chega agora ao norte, né, do Rio Amazonas, o que era um desafio aí enorme. Né? É uma obra de engenharia, não sei quem gosta daqueles programas de engenharia. Bom, o engenheiro gosta disso, não sei se os outros gostam, né? Mas aqueles programas de cruzar o Rio Amazonas com uma linha de fibra ótica não foi exatamente uma coisa simples. Né? Foi um monstruoso projeto de engenharia e agora, então, chegou. Porque até então, até o ano passado, a ligação da região norte ou era feita via satélite ou rádio, ou então via linhas que saíam pela Venezuela, com uma capacidade bastante limitada. Né? E aí tem várias outras iniciativas que foram feitas. Né? Eu quero destacar, inclusive, uma delas que eu acho que é muito importante, né, que é essa questão da preferência ao produto nacional. Né? Nós implementamos, né, a secretária mencionou, a licitação que nós fizemos agora, foi feita no primeiro semestre, né, para a contratação de empresas e foi implantada, né, eu diria que talvez pela segunda vez em larga escala no país, né, foi implementada a preferência a produtos nacionais. Né? Isso é um fator muito importante, nós acreditamos, de desenvolvimento, né, da indústria e da competência local. Né? Bom, algumas mudanças que ocorreram, né? A gente sabe que a situação tem precariedades, tá certo? Nós reconhecemos isso. Agora, reconhecemos isso não como uma fatalidade, né, mas como um desafio, tá certo? Mas também reconhecemos progressos que foram feitos. Né? Tem sido salientado, né? Esse é um quadro do acesso em banda larga fixa, que foi feito no último período, nos últimos 4 anos. Né? Você nota claramente que houve avanços, particularmente ali, né, os maiores avanços nas regiões norte e nordeste, quando houve aí um aumento de mais de 500%. Né? Então, a gente tem procurado aí, acelerar o passo, né, para que vamos dizer assim, a gente consiga, né, evoluir da maneira mais rápida possível. Bom, então, uma outra iniciativa, próximo então, uma outra iniciativa também, né, é o programa GESAC do Ministério das Comunicações. Né? Nós fizemos uma licitação no final do ano passado, né, onde contratamos aí cerca de 30 mil pontos de conexão, a sua maioria satelital, tendo por objetivo aí as regiões mais remotas, as comunidades, né, em regiões mais remotas do Brasil. Né? Nós estamos com este programa, né, nós estamos implementando a conexão de 13 mil unidades de saúde, né, e o Ministério, o gráfico do lado direito, né, é o do Ministério das Comunicações, são pontos aí que atendem aí a programas apoiados pelo Ministério das Comunicações, que aí tem áreas de defesa, assistência social, né, quilombos, aldeias indígenas, né, assim, uma diversidade muito grande de pontos, né? Eu gosto sempre de salientar que este programa é o programa que conecta a Ilha de Trindade. Eu acho que poucos brasileiros sabem que existe a Ilha de Trindade nesse país, que fica a 1.500 quilômetros da costa brasileira. Né? E esse programa, então, é um dos programas que conecta a Ilha de Trindade e o posto avançado da Antártida, né? Que todo mundo ouve falar. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Fora aí 3 mil escolas rurais, mais de 260 postos de fronteira do Ministério da Defesa, né? Cerca de 300 quilombos,
né? E, quer dizer, é um negócio, é uma ação muito importante, a gente vê, não é, iniciativas que ocorrerão, a gente tem muita confiança, né, que o lançamento do satélite brasileiro e a colocação desse satélite operacional em 2017 irá melhorar significativamente, né, a capacidade de atendimento para essas comunidades. Bom, falando, né, a secretária mencionou muito claramente, né, quais são qual é o foco, né, do nosso projeto de cidades digitais, né? A eficiência da gestão pública, né, o melhor atendimento ao cidadão, né, e o desenvolvimento local, né? Nessa discussão, né, o Bruno do Sebrae mencionou isso muito claramente, né, essa lógica de que a tecnologia da informação é um elemento fundamental para o desenvolvimento local. E desenvolvimento local, ele abarca várias dimensões, né? Quando a gente fala de índice de desenvolvimento humano, a gente fala de várias dimensões. Tem a educação, tem a saúde, né, tem a economia. Quer dizer, a gente não está pensando exclusivamente em economia, a gente está pensando na melhoria da educação, a gente está pensando na melhoria da saúde, tá certo? O acesso à informação, todos esses são elementos fundamentais de desenvolvimento, né? Nós fizemos 2 chamadas, né? Não, pode seguir. Nós fizemos 2 chamadas, né? Na primeira chamada foram selecionados 80 municípios, tá certo? Na segunda chamada foram selecionados 262 municípios, né? Como vocês veem ali no mapa, né, 60% desses municípios estão nas regiões Norte e Nordeste. Se você lembrar daquele primeiro mapa que nós mostramos, né, eu acho que se explica, obviamente, né, esse aí, tá certo? Inclusive, só para reforçar, né, houve, né, quando foi feita a seleção, houve um questionamento, quais são os critérios que foram utilizados, né, e assim, nós tivemos uma tranquilidade enorme, porque, inclusive, pela lei de acesso à informação, foi solicitada toda a documentação da seleção, e nós encaminhamos toda a documentação, todos os processos, todas as planilhas de cálculo que foram usadas, né, e nós construímos, uma conta, eu diria assim, simples, né, que combina 2 parâmetros, né, o tamanho da população e a densidade de acesso à internet em banda larga. Tá certo? Foram esses 2 parâmetros que foram utilizados para classificar esses municípios. Qualquer cidadão pode pegar essa planilha, realizar a conta e conferir, né? Quer dizer, o critério, eu acho que né, nós acreditamos que é um critério, né, bastante justificável, né, e a conta levou a esse resultado que está exposto aí, né? E o surgimento, então, das cidades, dos municípios nas regiões Norte e Nordeste é consequência daquele primeiro, né, mapa que eu estava falando lá. Bom, o que é esse projeto? Esse projeto se identifica em 3 grandes eixos, né? O primeiro eixo, tá certo, é a construção da infraestrutura. O segundo eixo é a implementação de aplicativos de governo eletrônico, e o terceiro eixo é a formação e capacitação de pessoal nos municípios. Esses são, então, os 3 grandes eixos nos quais se estrutura esse projeto, né? E, para implementar, né, esses 3 eixos, né, a gente constrói um conjunto de parcerias. Primeiro, falando rapidamente sobre a questão de infraestrutura, né, como a secretária também mencionou, né, nós colhemos muitas experiências. A ideia de cidades digitais foi introduzida no Brasil mais ou menos em 2002. Eu não sei quem já ouviu falar de um projeto que foi implantado em Piraí, no Rio de Janeiro, que é basicamente um projeto pioneiro, né? Outras experiências ocorreram, né? Aí eu queria até fazer menção aqui, foi falado, né, das dificuldades, o prefeito de Cáceres falou que comprou um servidor Dell, né? Eu fiz a gestão de um projeto uma vez, né? Eu fiz a gestão de um projeto uma vez que a prefeitura tinha livro caixa. Não sei, assim, olhando para a cara das pessoas, acho que pouca gente sabe o que é um livro caixa, mas era um livrão grandão onde tinha entradas e saídas, né? Comprei 3 cadeiras para a escola tal, aí eu anotava lá, gastei tanto. Era isso, era um livrão desse tamanho, né, que era utilizado à época pela prefeitura. Então, o primeiro passo que nós pensamos é o seguinte, né, olhando todas essas experiências, nós decidimos que é importante implantar uma infraestrutura que tenha como características durabilidade, escalabilidade e interoperabilidade. Então, nós optamos, né, na época houve muita discussão, por que a gente não bota a cobertura de rede sem fio, e a nossa experiência era que rede sem fio, né, ela tem como um dos seus graves problemas a questão da durabilidade e a questão aí
né, da interoperabilidade. Então, nós optamos, né, por a implantação de um anel óptico na cidade que conecta pontos de governo. Os pontos são escolhidos pela prefeitura, tá certo? Tá? E esse anel aí é a nossa percepção, né, de que é uma infraestrutura aí, o anel propriamente dito, que eu acho que é a grande herança do projeto na cidade, do ponto de vista de infraestrutura, né, ele é pensado como uma estrutura para durar 20, 30 anos. É isso que está sendo colocado. Na primeira fase do projeto, a gente teve grandes problemas com concessionários de energia elétrica, agora nós vamos, inclusive, partir para a implantação de redes subterrâneas. Próximo, então. Sobre aplicativos, eu vou deixar para a Eloá falar. Bom, pula essa parte, então. Né? Mas só segura ali, volta um cadinho naquele ali. Aquilo ali dá um mapa das parcerias que a gente está construindo, reforçando aquela questão que a secretária mencionou aqui. Quer dizer, essa, inclusive, aí, mais uma vez, né, reforçar esse papel que a SAF teve, está tendo, não teve, está tendo, né, e com certeza terá, não é, na implantação de um projeto como esse. Quer dizer, isso para nós é central, o papel da SAF nesse projeto, e a gente tem reforçado muito isso aí. Tá certo? Próximo, então. Sobre formação, a ideia é que a formação é o elemento chave para o desenvolvimento da cultura digital nos municípios. Né? A formação ela permite que servidores gerenciem aquilo que foi implantado, né? Porque mencionou, acho que foi o Gilmar que mencionou, falando de Franca, né, Gilmar? Quando você entra, a gente cansa de ver experiências de prefeitos que contratam um serviço, a hora que o contrato vence, a empresa fala assim, não, os dados estão aqui comigo, meu amigo. Tá certo? Você quer, você renova o contrato agora. Né? E aí, né, como é que fica essa questão de licitação? Porque a prefeitura fica no mato sem cachorro. Se eu fizer uma licitação e ganhar outra empresa, eu tenho que refazer toda a implantação de dados. Eu perco tudo que foi feito ao longo daqueles anos. Então, toda a parte aí, né, de desenvolvimento dessa cultura requer, não é, que você tenha servidores capacitados que entendam o que estão fazendo, que entendam o que estão operando mais do que isso, que a gente consiga aí desenvolver na sociedade uma capacidade de produção de conhecimento. Tá certo? Não basta acessar a informação, é necessário construir informação e construir conhecimento. Hoje nós estamos com 10.500 matrículas em cursos do Pronatec nessas cidades em que a gente está implantando o projeto. Bom, para, então, caminhar no encerramento, né, quais são os desafios que a gente tem? Os desafios, basicamente, estão focados em sustentabilidade do projeto e desenvolvimento local. Né? Do ponto de vista da sustentabilidade, né, a gente tem discutido com os municípios, né, como é que a gente dá perenidade a esse projeto, tá certo? Não basta implantar a infraestrutura, mas é preciso garantir que essa infraestrutura seja perene, quer dizer, ela tenha uso, tá certo? E aí nós estamos discutindo com os municípios 3 grandes eixos, né, que é o próprio orçamento municipal, o que é, em geral, mais complicado, tá certo? Né? A parceria com outras instituições ou a concessão da infraestrutura a provedores privados. Nos últimos 2 anos, a gente tem trabalhado muito junto a provedores privados, provedores regionais e locais. Muitas vezes, as grandes operadoras não têm interesse em chegar àquele município, mas um provedor local tem interesse, tá certo? Isso é fator de desenvolvimento local. Né? E a infraestrutura que a gente implanta, ela pode ser parte dela, por exemplo, hoje, né, no atual projeto, a gente está implantando cabos com 24 pares de fibra, tá certo? Isso, o preço do cabo praticamente o mesmo, só que essa capacidade extra pode ser concedida a um ou mais provedores locais aí, né, para a manutenção e para o uso aí da infraestrutura. Bom, desafios. 3 grandes problemas que a gente tem enfrentado, né? Que são, basicamente, a questão de compartilhamento de infraestrutura, postes, qualquer um que implanta a rede sabe a dor de cabeça que é isso. Né? A gente tem tido aí todo tipo de dificuldade junto a concessionárias de energia elétrica, principalmente. Né? A questão da outorga de SLP, de serviço limitado privado, da licença de serviço limitado privado. Um grande avanço que tivemos no ano passado, junto com a Anatel, foi a mudança do regulamento de SLP, de tal forma que hoje, né, os municípios efetivamente e concretamente podem operar redes que conectam a internet com licença de SLP, havia uma certa nuvem sobre esse assunto, e a contratação de link, que é um trabalho, como a secretária disse, que nós estamos fazendo junto aí à Telebrás. É isso, tá certo? Eu queria agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de apresentar o projeto, tá certo? Tá lá, nós temos lá
né, na nossa página do Ministério, tem todos os dados aí, qualquer um que quiser ter acesso, né, quiser escreva para a gente, estamos às ordens. Muito obrigado.